Maria Helena Lopes Pereira, nasci a 14 de janeiro de 1961, exatamente na morada onde ainda hoje resido, no Monte Caparica, próxima à igreja e à escola primária número 1 do Monte. Não sei se tem relevância, portanto, o meu nascimento no Monte deve-se a que a minha mãe era da zona oeste, de uma vila chamada Benedita, o meu pai da Serra do Açor, pertencente a Arganil, e ambos, por circunstâncias da vida, vieram, portanto, primeiro para Lisboa e depois vieram residir para o Monte Caparica. Lá fizeram sempre as suas vidas. A minha mãe foi primeiro criada de servir, o meu pai motorista, depois tiveram um pequeno negócio, que antigamente se chamava lugar, e que se vendia tudo. Tínhamos uma pequena quinta que era da família da parte paterna, que tínhamos a horta, tínhamos animais, portanto, uma vida muito normal nos tempos em que eu nasci, acho eu, e onde nós saímos para a escola e, à parte disso, tínhamos que estar em casa, na quinta, no estabelecimento, tínhamos que fazer um pouco de tudo. Antigamente, ser criança não era propriamente brincar, era ajudar, era um pouco assim. Claro. Gostava de perguntar, agora na sequência daquilo que me estava a dizer agora, falar um bocadinho sobre as suas condições de habitação. Ou seja, o número de quartos, casas de banho, como é que era a cozinha, equipamentos, essa relação com os animais que me estava a falar agora mesmo, eletrificação. Pronto. É assim, eu tive a sorte de morar sempre numa casa pequenina. Portanto, a minha casa era um anexo de uma pequena vivendazinha, que hoje são umas casinhas, antigamente chamava-se vivenda, e a nossa casa era um anexo que tinha 2 assoalhadas, cozinha, casa de banho e uma entrada, uma marquise. E depois tínhamos junto à casa uma arrecadação. E então tive sempre, graças a Deus, luz e água canalizada, esgoto, o que muitas casas lá na Quinta não tinham. Isso tenho que dar graças a Deus e aos meus pais pelo trabalho que tiveram e à luta que tiveram para poder ter essas condições. Portanto, a casa era, no quarto era o quarto dos meus pais, a outra casa assoalhada era a casa de jantar e era quarto meu e da minha irmã, que partilhávamos, portanto, e tinha que caber tudo. Pronto, tirávamos a mesa da casa de jantar à noite para pôr os divãs, que era daqueles móveis de camas, e de manhã, ao fazermos as camas, portanto, repunhamos a mesa e estava sempre tudo muito arrumado, muito limpo, até porque a minha mãe, como eu costumo ainda hoje dizer, não brincava em serviço, tínhamos de ter sempre tudo muito limpo, muito arrumado. A minha avó materna era viúva, desde muito cedo, portanto, e com o meu nascimento veio morar com os meus pais e connosco para ajudar a minha mãe. E então, na entrada, que ao princípio não era marquise, os meus pais fecharam e também até aí, portanto, também era daqueles móveis de cama onde também a minha avó dormia, pronto. De maneira que uma casa pequenina, mas que sempre acolheu, quando vinham os meus tios de fora e tudo, havia espaço para tudo e para todos, mesmo dentro da pequenina casa que era. Graças a Deus. Gostava também de abordar um bocadinho o seu percurso escolar. A sua formação, se frequentou a escola, onde, qual é que era o nome? Pronto, é assim, a minha escola, portanto, fiz da primeira à 4ª classe, que antigamente não havia cá coisas antes nem depois, era assim. Portanto, foi na escola número 1, que atravessávamos a quinta, de casa para a escola, e pronto, era logo ali, era como daqui, ali a árvore, pouco mais. Portanto, fizemos lá a 4ª classe, o exame da 4ª classe vinha-se fazer a Almada, aqui na Conde Ferreira. Depois fiz o ciclo preparatório na Dom António da Costa e depois, quando se deu o 25 de Abril, tive um ano, portanto, estive no antigo Liceu Nacional de Almada, mas aqui no seminário, por causa das instalações serem poucas e rudimentares.
Depois passámos para o Pragal, para a Fernão Mendes Pinto. Pronto, fiz lá até ao 12º ano. Ainda tentei entrar para a enfermagem, mas e aí só me culpa a mim, pela preguiça de levantar notas. Tinha média de 13,5 e foram aqueles anos que muita gente que não conseguia entrar para a medicina ia para a enfermagem. Portanto, eu por preguiça, e como foram anos que havia trabalho e ganhava-se minimamente bem, resolvi empregar-me e deixar tudo para trás. Com muito arrependimento, mas hoje é muito tarde. Coisas de jovens. Mas pronto, fiz o 12º ano e pronto, é o que tenho. Durante esse percurso escolar, até ao 12º ano, lembra-se de haver alguma discrepância entre o tratamento entre rapazes e raparigas? E também falar um bocadinho sobre o que era a rotina de ir para a escola, como é que era um dia? A minha vida, então é assim. Já havia no meu tempo muito rapaz e muita rapariga, aliás as brincadeiras de rua eram normal naquele tempo. Lá em minha casa os meus pais eram severos, eram à antiga, é assim, tens cá muito que fazer em casa, portanto sais para ir à escola. Era um bocadinho assim, tudo muito condicionado porque vinhamos de transporte para a Almada, não é? Quando era na primária, pronto, era a rotina de sair de casa, ir para a escola, voltar, fazer os trabalhos de casa, ir ajudando no que se pudesse lá em casa. Quando vinhamos para a Almada, portanto, havia muitas vezes a hora marcada, porque hoje compreendo que era pela preocupação de algo que pudesse suceder, e lembro-me perfeitamente que sempre tive até ao 25 de Abril, portanto, rapazes para um lado, raparigas para o outro. Como para mim isso era normal, desde a primeira classe, nunca vi problema, pronto. Depois, com o 25 de Abril, houve, portanto, a unificação de rapazes e raparigas e tudo misturado, o que para mim eu achei imensa piada e aceitei como uma coisa adquirida. E, para mim, pronto, foi uma passagem de um sistema ao outro, mas que ainda hoje tenho um bocadinho essa posição que é de, pronto, é uma inovação, então que seja, seguimos o curso. E então, não achei assim nada de tão anormal e pronto, foi assim um pouco. Ok. Então, e como é que era então esta rotina na escola? Que horas é que acordava, se lembra, o percurso que tinha de fazer? Então é assim, olha, na primária é assim, eu sempre acordei cedo e sempre me deitei tarde. Lá está, pela vida que tinha, se tem que ajudar muito. Até que depois a minha mãe foi uma pessoa que começou a ter AVCs muito cedo, eu era pré-adolescente, quase criança, e tínhamos que ajudar ainda muito mais, pronto. E então, é assim, a rotina lá de casa, assim, o que me lembro é, devia-me levantar aí pelas 7 horas da manhã, por aí, penso eu, quando não era mais cedo, mas muito raro, era raríssimo haver um dia que eu me levantasse depois das 7. E depois o deitar, normalmente era pelas 10, 11, sempre. Depois, à medida que fui amadurecendo, vamos lá, os horários foram ainda mais complicados. Levantar mais cedo, para vir ao mercado com o meu pai, para organizar tudo antes de ir para a escola. Eu normalmente fazia a escola, quase sempre tive a sorte ou o azar, não sei de ser tarde. E então, durante a manhã tinha que ajudar num todo, depois ia para a escola e, quando vinha da escola, fazer alguns trabalhos que tivesse que fazer e depois ajudar. Pronto, culminava o dia normalmente com o jantar, que quase sempre, como tínhamos estabelecimento, fechávamos às 8, mas havia sempre, antigamente não era uma coisa rígida, havia sempre gente a bater à porta que se esquecia disto ou daquilo, pessoas também vinham tarde do trabalho e os meus pais sempre facilitavam, porque também era um modo deles ganharem a vida e as pessoas precisavam. E então, muitas vezes jantávamos tipo às 10 da noite ou mais, e só depois de tudo arrumado é que íamos então tomar o nosso duche seco e lá íamos para a cama. Portanto, a rotina era mais ou menos isso. Portanto, a pouca brincadeira que eu tinha era mesmo nos intervalos na escola, só e apenas. Portanto, era o único momento que eu tinha como criança e adolescente, depois mais tarde, era na escola. Em casa não havia tempo para tanto.
Então, já mais velha, ia perguntar quando começou a exercer a sua profissão, o seu trabalho, qual é que foi a sua principal ocupação, caracterizar um bocadinho, descrever o trabalho que fazia, quais é que eram estas condições de trabalho, e se teve mais do que uma ocupação durante Então é assim, enquanto eu, adulta, comecei por fazer férias numa rádio, trabalhos de férias só. Depois tive numa fábrica de computadoras. Depois tive, portanto, foi uma fase em que ia, portanto, pouco tempo na fábrica. Por exemplo, tive um contrato de 6 meses, que só tive 3 meses, porque aquilo, entretanto, foram os tempos também um bocadinho mais complicados. Depois estive numa empresa que era de vendas à porta. Estive numa empresa de catering, também na parte de escritório. Aí, entretanto, entre um e outro, fui também comerciante, ainda estive em comércio, eu própria. E depois, onde me fixei durante mais tempo, foi, portanto, como escriturária. Numa empresa que, infelizmente, que era uma empresa-escola, que era em Sulmesse, no Monte Caparica, que dava emprego a muita gente e que foi uma pena ter acabado. Portanto, aí tive 20 e alguns anos, pronto, e realmente foi o maior tempo que tive como ocupação, foi como escriturária. Quando começou a trabalhar, tinha que idade? É assim, quando comecei a trabalhar fora de casa, eu deveria ter, eu penso que 18, 19 anos, por aí. Aproximadamente, sem uma certeza absoluta. Ok, muito bem. Ia perguntar se, pelo que eu estou a perceber também da conversa que estamos a ter, chegou a emigrar a algum ponto? Não. Tive propostas de imigração, mas tive sempre uma prisão por mim própria, não foi que ninguém me prendesse, que me senti sempre na obrigação de ficar com os meus pais. Primeiro porque os meus pais foram pais tardios e depois pela doença da minha mãe achei que não devia dar esse passo e que devia de os acompanhar e realmente, portanto, fiquei sempre com eles até ao fim. E teve alguém na sua família que tenha emigrado? Assim, família direta, tive um primo que esteve no Brasil uns bons anos, que depois regressou após o 25 de Abril. Agora, assim, família direta tive, mas agora, já nestes últimos anos, uns primos que foram para o Canadá. Portanto, e que ainda lá continuam, mas agora há poucos anos. Muito bem. Agora viramos um bocadinho mais para, se calhar, perguntas mais relacionadas com o seu cotidiano. E queria começar por perguntar quais é que eram as principais profissões e atividades económicas da população na sua freguesia. Olha, quando eu era miúda, basicamente, a população ali do Monte vivia no meio rural, que eram quintas, e depois houve, portanto, a vinda de muita gente do Norte e do Sul, nomeadamente do Baixo Alentejo, foi muita gente, assim como da zona do Norte. Mas ali no Monte havia um grande núcleo de gente do Baixo Alentejo, nomeadamente Valfargo, Serpa, portanto, toda essa região, e que vieram para onde? Para a parte, portanto, empregavam-se em Lisboa, parte indústria, e aqui na extinta Legenave e Sete Nave. Portanto, aliás, até a Almada, eu lembro-me que quando era miúda, tirando praticamente a Almada Velha, há muito prédio aqui de Almada no centro, que ainda me lembro de serem quintas, pronto. Nós vínhamos em crianças, às vezes em brincadeira, em vez de virmos ou irmos de transporte, vínhamos ou íamos a pé, porque íamos
Era o bocadinho que tínhamos de brincar uns com os outros e era praticamente tudo quintas, desde o monte, arredores, né, até aqui a Almada. Portanto, e o boom das pessoas, vão lá, como eu disse, de norte e de sul, foi exatamente nessa altura da Sete Nave e da Algenave, que trouxe muita gente, muita mão de obra e também depois, por sua vez, muita casa, muita construção, muito comércio. Portanto, houve necessidade de todas as infraestruturas necessárias também haver esse crescimento. Pronto, é um pouco por aí. Sabendo que era uma zona então muito ruralizada nessa altura, quais é que eram as condições de maior parte das habitações na sua freguesia? Eram más. Eu acho que nós achamos tudo normal quando não conhecemos melhor. Mas eu, por exemplo, eu via a minha casa, eu não ia muito à casa das pessoas, mas por exemplo, onde eu morava, a pequena quinta onde eu morava, e que havia umas casas que tinham as casas de banho já, e as casas de banho eram compostas só e apenas de lavatório, sanita e bidê. Ponto. Não havia mais. Eu, por exemplo, já tinha banheira. Já era muito à frente, como eu costumo dizer. E depois tinham ainda muita casa que não tinham nada. Saneamento, tinham luz, mas a água tinham que vir a um chafariz ao pátio e havia, portanto, uma fossa onde as pessoas faziam os seus despejos porque não tinham casa de banho. Portanto, e a imagem desse pátio onde eu fui criada e onde ainda hoje moro, havia, a maioria das quintas tinham núcleos de habitação onde eram casas muito rudimentares, de cal, algumas ainda de chão de cimento ou até de algumas de terra. Portanto, eram condições muito pobres, muito más. Quando estava-me a contar acerca do percurso associado a comerciantes dos seus pais, como é que caracterizava o comércio nesta altura, na sua freguesia? Como é que eu caracterizava? Olha, ali o monte, e dá-me imensa pena não terem preservado o que havia no monte, porque nós tínhamos, por exemplo, os meus pais tinham o chamado pequeno lugar onde nós vendíamos tudo, desde carne, peixe, legumes, frutas, tudo e um par de botas, como eu dizia, porque era assim, não é? Até que o primeiro maior comércio que veio aqui para a Almada eram as cooperativas que existiam, uma na Piedade e uma no Pragal, e que também havia uma extensão no monte, e era depois o antigo Jumbo que havia ali, portanto, no Centro-Sul. Isso foi uma coisa muito à frente quando apareceu, porque o resto era tudo pequenos comércios. E então lá no monte havia, portanto, a imagem do que os meus pais tinham, tínhamos paixaria, tínhamos tabernas, tínhamos olaria, tínhamos mercearia, portanto, e mais que uma unidade de cada olaria, só havia uma. Havia a padaria já, onde nós íamos, por exemplo, lembro-me, no Natal e na Páscoa, pedíamos ao senhor, ao dono, não é, ao proprietário, e davam-nos autorização para irmos, por exemplo, assar as carnes lá. Era quase comunitário, pronto. Não me lembro se pagava ou não. Tenho ideia que não, mas não tenho a certeza já. Mas lembro-me lá ir. Portanto, havia, e tudo isso, e tenho muita pena de ter desaparecido, porque, por exemplo, a última mercearia que me lembro, que era a do Sr. Raul, que era aquela mercearia toda cheia de gavetões, onde tinha aquele sistema de tirar ainda o azeite, porque não se comprava cá litros de azeite, cada pessoa comprava à medida do dinheiro que tinha. Tinha a faca do bacalhau, também para cortar o bacalhau, portanto, tinha as tulhas para pôr as coisas, portanto, era daquelas mercearias que se tivesse sido preservada, assim como uma olaria, como tanta coisa que nós tínhamos uma leitaria, também antiga, que eu acho que foi uma pena, ficou tudo muito descaracterizado, mas pronto, estamos a pagar a evolução, não é? Mas pronto, é assim, é o que teve que ser.
Há pouquinho estávamos a falar acerca dos seus tempos livres e como eram de facto poucos. Tem conhecimento de como é que a maioria da população, ou como é que as pessoas próximas de si, o que é que faziam nos tempos livres? Se era através de divertimento em associações, clubes da zona, estávamos a falar de umas tabernas. Exato. Então é assim, normalmente as crianças brincavam na rua. As trotinetes, os arcos, os patins, quem os tinha, não é? Jogar ao berlinde, saltar à corda, tudo na rua, pronto. Onde passavam muitas vezes, havia muito menos viaturas, muito menos mesmo. E na rua onde eu moro, portanto, hoje é Alcatrão, mas durante alguns bons anos ainda era pedra de calçada. E quando nós sentimos os carros, porque há uma trepidação diferente, às vezes os carros tinham que parar porque nós estávamos a brincar e não nos desviávamos. Entretanto, depois também havia ainda muita carroça que vinha da costa com os legumes para a Almada, para vendas, porque havia um mercado, agora há ali em cima como é que aquilo se chama? No bairro do Matador, mas houve mesmo aqui na Capitão Leitão. Portanto, aquela, não sei se é Capitão Leitão, onde funcionou como prisão e funcionou como mercado. Portanto, era um mercado do grossista e depois mais embaixo um mercado, portanto, das pessoas individuais que iam comprar a miúdo. E então vinham as carroças carregadíssimas da charneca e da costa, com os legumes para vender aqui, e aquilo era uma trepidação muito engraçada. Hoje acho muita graça, na altura se calhar não acharia tanta graça, e nós tínhamos que nos desviar para eles passarem, e durante a noite, connosco a dormir, sentia-se, não é? Mas isto tudo, pronto, à conclusão, as crianças, portanto, era esse tipo de brincadeiras apanhadas, escondidas, as lutas das diversas miúdos das diversas quintas, que depois faziam tipo, como hoje também há, não é? Hoje chamam-se gangues, antigamente eram grupos e depois eram rivais, aquelas coisas de miúdos. Depois os adultos, portanto, os homens, alguns encontravam-se nas tabernas, depois mais tarde nos cafés, e havia a parte associativa de facto. Portanto, ali no Monte havia o Atlético, havia o Capricho, os Estrelas, são dos mais antigos, portanto o Atlético agora resume-se ao Campo da Bola, não é? É lá cedo, mudaram para lá. Temos ainda o Capricho e também os Estrelas, portanto. Depois havia clubes, portanto, no Porto Brandão, Fonte Santa, Porto Brandão, havia também na Banática, mas, portanto, como eu sou dali do centro, são os três mais marcantes, são esses. Pronto, é onde as pessoas também... Havia os bailaricos, né, que hoje praticamente estão extintos, e depois havia a conversa de rua e de porta, que eu tenho muita saudade, onde as pessoas se zangavam. Eu costumo dizer, tenho saudades das zangas de rua, porque as pessoas zangavam-se e às vezes até se agrediam. Eu lembro-me de umas vizinhas minhas, agrediam-se mesmo, mas se houvesse um contratempo, houvesse uma fatalidade, houvesse uma doença, esquecia-se. As pessoas estavam ali para ajudar. Depois até podiam deixar de se falar outra vez, mas no momento estavam lá e interajudavam-se. Era diferente, era uma vida muito diferente. E tem memória de festas tradicionais da terra? E se me consegue falar um bocadinho sobre elas? Então é assim, ali eu era muito miúda quando no monte havia, portanto, a festa, a procissão, e se comemorava. E então tenho muito pouca noção, porque eu era miúda e depois deixou de haver durante muitos anos. E depois reavivaram, portanto, um grupo de pessoas que começaram a fazer, portanto, de novo a Feira do Monte. Depois esse grupo deixou e hoje, portanto, é a junta de freguesia, com algumas pessoas, não é? Que reavivaram, portanto, a parte da festa do Monte, pronto, que normalmente é ali por agosto que fazem. Também a nível de procissão, portanto, há uns anos esta parte tem-se feito
uma que vem do Porto Brandão, da Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, lá de baixo, e vem a pé até à Igreja Matriz, cá acima, e faz-se ali quando no Domingo de Ramos, que normalmente é desde o Grêmio da Lavoura, que embora fechado, mas está lá o espaço até à igreja, e fazemos também, por norma, em maio, uma à volta ali, mais ou menos do casario envolvente da igreja. Portanto, de momento, e que eu saiba, é o que existe. Depois há a parte mais cultural, que está mais ligada à junta e que muitas vezes não estou por dentro do assunto. Pronto. Continuamos aqui a falar também um bocadinho sobre a sua freguesia e queria perguntar-lhe que principais mudanças é que foi observando ao longo dos anos, nomeadamente em termos de paisagem, obras públicas, infraestruturas, autoestradas? É assim, muita coisa mudou. Como já lhe disse, portanto, antigamente era tudo quintas, onde andávamos a pé por tudo o que era sítio. Lembro-me dali da autoestrada, da IC20, da construção em si. Não tenho a certeza se eu era muito miúda, creio que era muito miúda, mas lembro-me perfeitamente de ir à quinta de pessoas com quem nos relacionávamos e atravessava perfeitamente ali a IC20 a pé, pronto, nas calmas, sem problema nenhum. Lembro-me, portanto, que nesse aspecto, pronto, com toda a evolução e a dimensão populacional, muita coisa mudou, pronto. Mudou em termos de muita construção, pela necessidade. As infraestruturas, eu acho que o monte está muito empobrecido. Temos muito casario. Temos a graça de ter ali as faculdades juntas, que nos traz pelo menos mais juventude, embora de passagem, mas traz-nos. E também, pronto, o comércio ali também mudou significativamente de pequenos comércios, que embora ainda haja, não é, ali no centro do mundo, mas temos alguns espaços maiores e pela densidade populacional também se justifica. Automóveis são mais que tantos, podiam ser menos, contra mim falo. O automóvel, nós portugueses somos muito vaidosos e muito desejosos de ter os 4 rodas, se possível até trazíamos para dentro de casa. E nisso estamos sempre a anos-luz dos nórdicos, não é? Porque eles até com pessoas até mesmo do governo e andam de bicicleta e vão de transportes públicos e nós os portugueses somos terríveis. Sempre com o nosso carrinho à porta e ficamos muito irritadinhos se não temos o nosso lugarzinho e isso tudo. Mas, pronto, tirando isso, acho que derivado, nós, pronto, pela densidade populacional, eu tenho pena do nosso interior estar tão despovoado, zonas lindas tão despovoadas, porque nós, lá está, é a nossa maneira de ser e estar, para já pelos empregos, que está tudo muito só nas cidades. E as pessoas hoje sem dinheiro não se governam, não é? Antigamente vivia-se da terra, do que a terra dava. Hoje as pessoas não podem viver só do que a terra dá. E lógico que isso faz o despovoamento do interior e faz com que haja este aglomerado de sempre tudo à beira. Eu costumo dizer, se não estivéssemos ligados à Espanha, já estávamos todos debaixo do mar, porque caímos para dentro do mar pela densidade populacional, está tão aglomerada só, portanto, na parte do litoral. Mas acho que aqui a nossa zona, pronto, nós fomos engolidos mesmo, pronto, por essa densidade, essa parte dessa explosão, vá lá, de emprego e da necessidade das pessoas se deslocarem para aqui, para estas zonas. Ao longo dos anos, foi muito nítida as principais mudanças populacionais na sua freguesia, ali na zona, ou seja, o crescimento foi gradual, foi bastante repentino, a proveniência da população também já falou um bocadinho sobre isso. Foi repentino, nomeadamente ali com a construção dos bairros,
Portanto, havia muito bairro da Lada, porque havia, não é? E aqui, portanto, não, aqui havia casas muito pobres, mas não havia bairros de lata propriamente. Era mais aquelas casas de quinta muito pobres. Pessoas muito pobres, mas que mantinham a sua dignidade, conseguiam preservar de uma maneira geral. Não quer dizer que não houvesse pessoas a viverem também mal, porque as havia. Mas depois, com o acabar daqueles bairros de lata, nomeadamente na Amadora, ali em Lisboa e tudo, e foi o boom daqueles grandes bairros que ali se construíram, nomeadamente o bairro Branco, Amarelo, Rosa e tudo isso. E depois houve, portanto, todas as pessoas também que vieram das ex-colónias, que também tiveram alguns em sítios sem condições nenhumas, e que depois, pronto, é aquele tipo de construção que se faz apressadamente e de género, pronto, vai para ali, habitas ali, é a tua casa, pessoas que não têm, é tudo descaracterizado, tudo. As pessoas vêm, não conhecem nada, não conhecem ninguém, têm que se adaptar num todo. E é por isso que às vezes até há tanto problema, não é? Derivado a isso, mas que eu acho que é complicado quando nós tiramos uma pessoa ou duas e que a movemos, a pessoa integra-se. Quando nós metemos 100, já se integram ou não. Quando é este boom, as pessoas, coitadas, habituam-se e têm que depois reaprender a viver, pronto, com a sua realidade. Como é que descrevia, em poucas palavras, a paisagem em torno da sua freguesia e como é que ela se foi alterando ao longo dos anos? Então é assim, na minha vivência, a paisagem era uma paisagem campestre, bonita, aberta, verdinha, onde toda a gente gostaria de viver, acho eu, não é? Onde nós passávamos por muito verde até vermos o branco das casas. Hoje não, hoje somos uma vila, portanto, de cimento, basicamente cimento, muito cimento. Pronto. Lá temos um ponto ou outro de, assim, com alguma verdura, mas de resto não. Passamos das árvores ao cimento. É um bocadinho isso. Hoje somos todos, eu não fui menina de cimento, mas hoje todos os jovens são filhos do cimento. Nascem numa casa, vivem numa casa, têm escola numa casa, sempre tudo dentro de 4 paredes. É isso. Esta zona, pronto, ao longo dos anos foi tendo cada vez mais população e também ao longo dos anos começou a haver cada vez mais turismo para aquela zona do Monte de Caparica. Lembra-se como é que era esta zona na época de verão, de onde é que vinham os turistas? E se, por exemplo, notava diferenças no comércio dos seus pais no verão? Sim, é assim, basicamente, no Monte propriamente não se notava turismo, notava-se o quê? No verão, as pessoas os imigrantes que vinham de férias. E era uma festa para eles porque vinham de férias e para nós que revivíamos, portanto, as pessoas, não é? Porque, no fundo, antigamente, as pessoas eram quase como família, havia amizade, havia um elo de ligação. Eu lembro-me quando via pessoas virem, me emocionava com a vinda e com a ida delas e que chorava, ficava sempre triste, especialmente quando eles se iam embora. Em termos de comércio, sim, o comércio também se sentia positivamente, porque vinham, eles tinham um poder económico que nós não podíamos, não é? Pela diferença da moeda, e conseguiam nas férias, portanto, fazer uma vida muito melhor, não é? Porque eles também, onde estavam a maioria dos imigrantes, também sofriam um bocadinho, mas as suas poupanças e a diferença da moeda permitia-lhes fazer uma vida muito melhor durante esse mês. E os comerciantes também vendiam muito mais, logicamente. Isso era. E lembra-se,
pronto, havia muita imigração e chegavam muitos na altura do verão. Lembra-se onde é que eram os principais locais para onde emigravam essas pessoas? Maioritariamente era a França, pelo menos ali do Monte. Portanto, foram muita gente que veio de outras zonas do país, tiveram ali, depois emigraram. Eu acho que posso dizer à vontade 90% que seria para a França. Depois havia os que vinham da Alemanha, Bélgica, mas muito era França. Agora que falamos um bocadinho sobre os meses de verão e estando próxima da praia, dinamizava-se, lembra-se de dinamizarem outros tipos de atividades durante a época balnear? Não, é assim, o que eu me lembro, havia, por exemplo, pessoas que estavam ligadas a empresas, nomeadamente os filhos de pessoas que trabalhavam nas petrolíferas, que tinham as chamadas colónias de férias e que era tudo muito bom, não é? Pronto. Nós, os que não estávamos ligados a nada, tínhamos a caminhonete, que de manhã íamos para a praia e vínhamos almoçar a casa e já era muito bom. Basicamente era isso. Depois havia crianças que iam a pé, havia famílias que iam de carro, outros a pé, outros de caminhonete, haviam pessoas que lá passavam o dia, levavam, portanto, comida e faziam lá o dia. A minha realidade ia de manhã e vinha almoçar a casa, os poucos dias que lá ia, assim. Muito bem. Vamos agora virar um bocadinho para o 25 de Abril e para as vésperas do 25 de Abril também. E queria perguntar se participou em algum movimento, associação ou partido de contestação ao Estado Novo? Não, eu era muito miúda ainda. Portanto, tinha 13 anos, creio que não estou errada, e não senti, só sei que nesse dia os meus pais disseram: há uma revolução e não sais de casa. Pronto, porque eu era aluna de tarde e já não saí de casa e não senti assim propriamente nada, como miúda que era, e nós não estávamos, pelo menos lá em casa nunca se falou de política, que eu me apercebesse, não é? Nem sei se os meus pais falariam entre eles, não sei. E maneira que, como tudo, aceitei tudo como uma mudança, como tudo normal. E lembra-se se o seu pai foi trabalhar nesse dia? O meu pai, na altura, já tínhamos o comércio, portanto, fizemos uma vida normalíssima ali. Okay. Lembra-se, apesar de ser muito pequenino, sim. Mas ficou em casa também, talvez se lembrar através de relatos, da participação popular nas ruas? Sim, esses dias a seguir ao 25. Lembro-me, a minha irmã, por exemplo, saiu de manhã para ir para a escola e, entretanto, já não houve escola. E ela, depois, entretanto, ficou tudo um bocado confuso, e ela e uma outra vizinha e amigas apanharam um boleio para casa do padrinho da outra miúda. E, resultado, havia filas para gasolina, estava tudo tão caótico que elas só chegaram, já passava da hora de almoço a casa. E, à maneira antiga e psicologicamente, tinham a colher de pau à espera e o chinelo, porque os pais estavam raladíssimos, e antigamente era assim, não havia telemóveis, não havia como avisar, e os pais, pronto, hoje é com palavras, muitos, não é? Naquele tempo era a colher de pau, era o chinelo, era a mão a trabalhar, quando a gente fazia alguma que os pais se irritassem. E a elas aconteceu-lhes, e a imagem delas, muito jovem, pronto, que saíram, depois foram ver os barcos ali para o Tejo, porque estavam ali, portanto, os barcos submarinos e de guerra e não sei o quê. Portanto, todo aquele aparato que, como crianças que eram, ela tem mais um ano e meses que eu, e que é muito normal a curiosidade, não é? Pronto, de ver. Eu não, assim, como fiquei ainda por cima em casa, para mim foi tudo normalérrimo, pronto. De qualquer maneira, apesar de ser muito pequenina, vou perguntar na mesma porque se lembra alguma coisa que eu me lembro. Ou dos seus pais. Portanto, as principais mudanças políticas e sociais que pressentiram no território especificamente durante os primeiros tempos após o 25 de Abril. E assim, ali no Monte, à imagem da Almada, a grande maioria das pessoas, portanto,
Penso que umas porque sabiam, outras que sem saber se intitulavam todas de esquerda. Portanto, do PCP, da UDP, pronto, a grande maioria. Os que se tinham ideologias um pouco mais de direita, para já eu acho que ao início, hoje que sou adulta e que tento analisar um pouco o que se passou, acho que no início, sem ser aquelas pessoas que convictamente e que já andavam presos ou isso por contestarem o Estado Novo, penso que à parte dessas pessoas, os outros, muitos não teriam opinião muito formada e que foram no início de arrasto para a esquerda, ou mais para a direita, ou até para o centro. Lá em minha casa eu nunca percebi muito bem o que é que os meus pais... Porque lá em casa sempre houve ajudar quem precisa, fazer pelo outro, portanto, nunca senti que os meus pais ligassem muito se a pessoa era de direita ou de esquerda. Soube mais tarde que às vezes o meu pai durante a noite saía com aviados, não sabia para quem, e só soube, depois do 25 de Abril, que alguém estava preso e que os filhos estavam a passar fome, e o meu pai ia dar, não era porque a pessoa era da esquerda ou da direita ou do que fosse, mas sim porque ia ajudar a matar a fome a quem a tinha. De maneira que, desse ponto de vista ali, como eu estava a dizer, portanto, maioritariamente as pessoas intitulavam-se de esquerda, de PCP ou da UDP. Houve ali, portanto, aqueles arranhões, graças a Deus não passou disso. Por exemplo, a quinta onde eu estava, onde eu ainda hoje moro, era uma pequena quinta, que era dos meus avós, e lembro-me de um senhor que sempre se deu bem, continua-se a dar bem connosco, dizer que ia por ali abaixo e que havia de tirar o que quisesse porque era de toda a gente. Aquelas ideias pré-concebidas tontas que as pessoas acham que ser, por exemplo, comunista o que tu tens é para dividir por todos. E as coisas não são assim, pronto. Tem que haver, toda a gente tem direitos, mas também todos nós temos deveres. E é assim que tem que ser. Porque não podemos dar de mão beijada aos que não querem envergar o seu dorso, não é? Portanto, a pessoa tem que, se quer ter a vida facilitada, também tem que dar de si. Tem que ser assim para qualquer um de nós. Salvo algum doente que tem que ter as condições e não possa trabalhar. E então eu lembro-me desse meu vizinho dizer: eu vou para ali embaixo e tipo também é meu. E o meu pai disse: então experimenta ir. Ai, vou, então experimenta ir. Claro que não foi, porque até aí também o meu pai partilhava com as pessoas o que houvesse em excesso na quinta, mesmo aqueles miúdos de rua que passavam mal, que iam à chamada chinchada, não sei se já conhece o termo, que era, pronto, estavam com fome, iam às laranjeiras, às figueiras e apanhavam e comiam. E o meu pai dizia: quando quiserem, pedem, não mexem, porque vocês a mexer estragam, e eu dou-vos as coisas como deve ser. Portanto, ali sempre funcionou um bocadinho assim. Mas pronto, tirando estes arranhões, como eu costumo dizer, e que ficava por aí, mais ou menos as coisas compuseram-se, pronto. Com o tempo as pessoas acalmaram-se, perceberam-se que ser de direita ou de esquerda, que há direitos e obrigações, e acho que as coisas, nós no fundo somos um povo maioritariamente calmo, e acho que com a nossa calma vamos a bom porto, acho eu, e que tudo chegou ao que chegou com calma. Então agora estava a falar então da questão dos terrenos da quinta que eram dos seus avós e que passaram para os seus pais. Posso perguntar o que é que cultivavam? Sim, olha, tínhamos muita árvore de fruto. Tínhamos, maioritariamente, era figueiras, depois tínhamos pereiras, tínhamos gingeira, assim, já nem me lembro muito bem, mas basicamente era figueira. Depois tínhamos, portanto, animais, primeiro ainda tivemos porcos, depois acabámos, mas tínhamos basicamente, portanto, galinhas e coelhos, pronto. Depois cultivávamos, era o básico mais para casa, portanto, era a batata, a couve, nabo, basicamente era o do dia-a-dia para a manutenção de casa, as abóboras, o milho,
pronto, aquilo também era uma quintinha, não era uma quinta grande, porque nós, pronto, tínhamos aquele bocadinho de terreno, mas somos de origem pobre também. Então, portanto, aquilo que sobrava, também já percebi que davam. Chegaram a vender alguma parte da produção mesmo na... Não, normalmente a produção, porque é assim, a quinta sendo dos meus avós, havia 5 filhos e cada um fazia a sua horta. E mesmo assim ainda sobrava terreno para 2 vizinhos terem a horta, porque os meus avós, como já estavam velhotes, não faziam, e então, pronto, cada pessoa tinha o seu bocadinho de terreno para fazer. Portanto, aquilo acabava por ser uma quinta comunitária, não dava muito em excesso. O meu pai, como nós tínhamos lugarzito, o que havia em excesso, sim, vendíamos, sim. Não sei se teve algum familiar mais próximo que se dedicasse à pesca ou alguma atividade ligada à pesca? Assim, familiar de pesca, não, senhora. Ok. E não sei se também teve algum familiar, já também já percebi que chegou a trabalhar durante um curto período de tempo numa fábrica. Teve algum familiar a trabalhar em alguma... Em fábrica, não. Tive tios em petrolíferas, as mulheres basicamente eram domésticas, da geração, não senhora. Acho que não lhe estou a mentir. Não senhora. Então vamos agora partir para uma última fase de conversa, que é mais sobre a Almada na atualidade, e queria perguntar-lhe como é que é viver hoje na freguesia, quais as vantagens, quais as dificuldades que sente no seu dia-a-dia. Olha, então é assim, eu sempre vivi no monte e trabalhei maioritariamente sempre no monte de Caparica. Venho a Almada com bastante regularidade, é assim, gosto de habitar no monte, porque eu desloco-me de carro, mas quando é necessário, tenho ali, estou bem servida de transportes públicos, o que é ótimo, porque apanho muitos autocarros que vêm, por exemplo, não estamos em terminais, estamos ali no meio, e isso garante-nos muito mais facilidade os transportes, porque todos, maioritariamente, passam ali. O que é que eu gosto mais de morar ali? Eu gosto de morar no monte porque tenho tudo ao pé, basicamente. Desde médicos, hospital, os serviços, mais ou menos, já foram melhores. Tenho a dizer que, por exemplo, nós já tivemos banco que não temos, e isso é uma das coisas que faz muita falta, nomeadamente às pessoas de idade. Porque eu, por exemplo, eu sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, quando tenho um problema, eu tenho que vir à Almada e perder uma manhã ou uma tarde, que eu estando desempregada e tomo conta de uma senhora doente, se não for, não ganho. Pronto, ganho à hora. No fundo, não sou bem mulher a dias, mas é como se fosse, pronto. Não tenho um vínculo laboral. E, por exemplo, se eu tivesse a caixa ali no monte, seria mais fácil. Ali estava muita gente, voltava para trás e tentava encontrar uma altura com menos gente. Tirando esse aspecto da parte de banco, temos comércio, temos médico, basicamente temos ali o estritamente necessário para o nosso dia-a-dia. Pronto. Temos agora a CUF em posse, eu trabalho só e apenas com o SNS, com o posto médico, não tenho seguro, não posso ter monetariamente, mas pronto, tenho um hospital, tenho tudo muito ao pé, vim da Almada, pronto. Okay. E só dizendo o que é que mudou na sua freguesia nos últimos anos? O que é que melhorou, se piorou nos últimos tempos? É assim, o que é que melhorou? É assim, olha, para mim a parte positiva que temos no monte é as unidades portanto, temos as faculdades que de facto trouxeram uma mais-valia muito grande para o monte, de uma maneira geral.
Temos também os comércios, portanto, que temos 2 comércios assim, já com um porte maiores, vá lá, e que é muito bom. Tirando isso, eu acho que nós ali no Monte precisaríamos que a nossa junta puxasse um bocadinho mais dos seus galões junto da Câmara para nós podermos ter algo mais, pronto, nomeadamente mais alguma segurança. E eu digo isto porque às vezes eu vejo, por exemplo, mais na questão das pessoas de idade, o Monte, à imagem de toda a nossa população nacional, somos uma população envelhecida. E o que é que eu noto ali no Monte? Vejo muita pessoa sozinha e que por vezes ouve-se dizer, olha, fulano foi assaltado, fulano tombou sozinho. Não quer dizer que não temos autoridades que consigam andar com cada um com uma pessoa ao colo. Mas a imagem do que eu vejo, às vezes na televisão e ouço, que pessoas, por exemplo, da província, que têm certas... têm tipo o telefone ou têm uma pulseira, portanto, estão canalizados para um SOS imediato. Em Lisboa, por exemplo, já temos a polícia que vai à casa de algumas pessoas que estão, portanto, como é que se diz... as pessoas, portanto, já têm uma ligação e estão a ser seguidas pela polícia ou por quem seja, e nós aqui no Monte, em Almada, eu deduzo que não tenham, não tenho conhecimento, e peço perdão se realmente estou a falar sem saber, mas ali no Monte que me apercebo isso não existe. E penso que, por exemplo, era uma coisa que a nossa junta até podia dinamizar, acho que era bom. Outra coisa que eu acho que a nossa junta podia também e devia era, junto dos serviços de telemóveis, hoje que esses serviços funcionam otimamente bem para venderem e otimamente mal, pessimamente, porque vemos as ruas do Monte, é fios parece, aqueles bairros de lata. A gente tenta acabar, dizemos que é feio um bairro de lata, mas ali as ligações desses serviços são simplesmente horríveis. Outra coisa, por exemplo, que temos, isso é a nível camarário, e porque não sei quem é que tenha que se mexer, sinceramente, também ainda não sei. Por exemplo, na rua onde eu moro há uma duplicação de números. Porquê? Porque embora a minha morada oficial seja a Rua Alfredo Cunha, a parte lateral da minha casa dá para a Rua da Urraca, onde seria Rua da Urraca e a Zinhaga da Urraca. Agora, pelo que vejo, está tudo como Rua da Urraca. O resultado disso, os números de polícia estão todos alguns duplicados. E o que é que acontece? Nomeadamente entregas de correio, entregas de encomendas, anda sempre tudo trocado ou vai sempre muita coisa para trás. Porquê? Porque, pronto, é uma outra coisa. Sou sincera, também ainda nunca me desloquei nem à Câmara nem à Junta, mas também não tenho muito tempo, daí que se calhar por isso nunca tomei essa iniciativa. O que é que eu posso dizer mais? Não sei muito bem, mas pronto, acho que mais ou menos é isso. Muito bem. Por último, ia fazer mais duas questõezinhas. Legal. Se tivesse de comparar a sua vida com a vida dos seus avós ou dos seus pais, o que é que considera que mudou? Acha que vive melhor? É assim, eu vivo melhor? Acho que sim, quer dizer, derivado da evolução de vida, acho que cada um já não viveu mal de todo no seu tempo. Mas, por exemplo, eu hoje considero que tenho uma vida mais confortável do que tiveram os meus avós ou os meus pais. Continuo a ter uma vida de muita luta, de muito trabalho, porque na questão, como estou desempregada, e as contas vêm para pagar e pronto, a gente tem que se mexer, não é? Mas, por exemplo, os meus avós, por exemplo, não tinham uma vida tão confortável, acho eu, como eu tenho, por exemplo. Era tudo muito mais básico, viviam muito só da terra.
do que a terra lhes dava, não tinham uma reforma, não havia reformas, portanto, eles tinham que amealhar 3 tostões de uma venda que fosse de uma batata, para que depois, ao fazerem trocas, que ainda faziam, trocas, portanto, era uma economia de subsistência. Os meus pais, como depois eram comerciantes, vivia-se muito pobremente à mesma, mas já conseguiam, portanto, com o dinheirito e uma gerência de ferro, porque tinha que haver, já conseguiram viver do seu comércio. Eu hoje, se tiver saúde e trabalho, não tendo emprego, mas tendo um bocadinho de saúde e trabalho, consigo-me virar, pronto. Em termos de casa, a minha casa é mais confortável do que era a dos meus pais, embora seja no mesmo sítio, e a dos meus avós também, mas pronto, nota-se melhorias, é óbvio, com certeza. Okay. Por último, ia perguntar, o que é que sente ao pensar na história da sua freguesia e por que acha que devemos preservar a sua história? É assim, a minha história para ser preservada só se for pelo testemunho que eu dei. Possivelmente haverá gente com um testemunho mais rico, não sei, não é? Porque há pessoas que cada pessoa tem a sua vivência. Em termos da minha freguesia, acho que há sempre que preservar. Há uma coisa, por exemplo, que me deixa imensa pena, que, por exemplo, com a vinda dos bairros e a dissolução de tanta quinta, não terem preservado, por exemplo, nem que fosse só os pórticos dessas quintas. Dá-me imensa pena, porque eu acho que ficava a memória visual, histórica. Eu costumo dizer, a pedra também tem história e também fala. E já poucas quintas têm esses pórticos, e acho que, já que não se preservaram, pelo menos que eu tenho conhecimento, não se preservaram esses pórticos, acho que seria bom, por exemplo, de futuro, algumas quintas que ainda existam, por exemplo, no centro do Monte, ainda há pelo menos uma quinta, que é a Quinta do Brasileiro, que essa é mesmo ao pé de mim, que ainda lá tem a dizer Quinta do Brasileiro. Eu acho que seria de preservar. Há coisas mínimas que eu acho, assim como temos, por exemplo, o Grêmio da Lavoura, seria de preservar, junto à Câmara, tentarem aproveitarem o espaço para fazerem a imagem do Grêmio da Lavoura do Seixal, que foi preservado muito bem pela Câmara do Seixal. Acho que, pronto, era questão da Câmara e da Junta estar mais atenta e tentar preservar ainda alguma coisa que nós temos ainda de antigo, na torre, pronto, coisas que ainda existem, que eu sei que ainda existem, e a Junta e a Câmara têm com certeza nos seus arquivos históricos, e que penso que seria muito bom, portanto, darem vida a essas pedras antes que elas caiam e se transformem em pó, ou que vão para outros lugares que não devam.